Olá, 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 pessoal! Segundou, mais uma semana se iniciando. E para hoje, para o nosso conteúdo, nosso prepara para o programa de aceleração LGPD na prática, eu trouxe um tema bastante delicado: precificação. Quem nunca teve problema ao precificar um serviço, principalmente no início da carreira? Bom, eu já tive problemas para precificar no início da minha carreira, principalmente já perdi as contas de quantos trabalhos eu fiz com uma precificação errada, que eu já paguei para trabalhar por não saber precificar, ou ainda outro problema, de precificar errado, colocar um preço muito elevado, muito incompatível com a realidade do meu cliente, e por isso não ter um negócio fechado. Então, é para solucionar esses problemas que eu quero tratar hoje desse assunto. Quero explicar um pouco de como funciona a precificação. Então, o nosso tema de hoje vai ser precificação. Porque, assim, precificação tem dois problemas. O primeiro problema é você colocar um preço muito elevado, muito fora da realidade, e você não conseguir fechar negócios, você ter portas fechadas, ou você colocar um preço muito abaixo, você pode até conseguir fechar ali com o cliente, mas você vai pagar para trabalhar. E ninguém quer pagar para trabalhar, né? A gente gosta do nosso serviço, a gente gosta do que a gente faz, mas a gente precisa de dinheiro. Outro ponto também que é bem complicado quando a gente coloca esse preço aqui abaixo. Muitas vezes você colocar um preço muito abaixo, muito ali incompatível com o mercado, isso pode ser um mau sinal, isso pode trazer um aspecto negativo para o seu negócio, porque vamos supor que a pessoa te procurou, mas ela procurou mais 3 para fazer um orçamento. E aí, um orçamento ficou em 8.000, o outro ficou em 10.000 e o seu orçamento ficou em 1.000. Vocês conseguem perceber que esses dois aqui estão num valor próximo, mas o seu está num valor muito, muito, muito fora da realidade? Uma coisa era você colocar 6.000, 7.000. Outra coisa é você colocar 1.000. Tá muito discrepante, tá muito diferente. Então, isso vai chamar atenção. A pessoa vai falar, poxa, fulano ali, ele tem mais anos de prática, ele tem um nome relevante, ele me cobrou 10.000. Ok, é um preço acima. Mas o outro fulano ali ficou numa média de 8.000, um preço um pouco mais abaixo daquele. Mas está compatível. O fulano que me cobrou R$ 1.000 tem alguma coisa errada. Será que ele não tem experiência? Será que ele não sabe fazer? Será que o produto dele não é tão bom quanto dos outros dois? Então, assim, cobrar um preço muito abaixo, além de ser ruim para a gente, para o nosso retorno financeiro, também pode colocar esse impacto, pode impactar negativamente, trazer essa ideia de que o nosso produto não é bom, que a gente não é competente, que a gente não vai ter todo o cuidado com o negócio dele. Então, o primeiro passo ali da precificação, e aqui eu vou trazer alguns requisitos, algumas questões que a gente tem que ter ciência para chegar num preço certo. O primeiro passo é conhecer o mercado. A gente tem que ter uma noção de quais valores são cobrados pelos nossos concorrentes. A gente tem que ter uma noção de um preço médio que é cobrado no mercado, para a gente não fugir muito desse preço médio, nem para cima e nem para baixo. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, a gente tem que ter ciência desse preço praticado no mercado. Outro ponto que é extremamente importante, nós devemos saber o valor da nossa hora. A gente tem que saber o valor da nossa hora trabalhada, a gente tem que entender a nossa advocacia como uma empresa, como um trabalho de verdade. E todo trabalho, mesmo que você não pague a hora trabalhada, é calculado pelo valor da hora. Então, a gente tem que ter essa ciência de quanto custa a nossa hora. No programa de aceleração, eu vou trazer a forma como eu calculo a minha hora, como eu chego ao valor da minha hora e como eu chego no preço final do meu serviço. Mas aqui, para não passar, deixar vocês sem conteúdo, eu falo que dentro do valor da nossa hora, a gente precisa saber o custo,
que a gente tem para trabalhar. Então, assim, eu trabalho em escritório. Então, eu tenho que saber o valor do aluguel do escritório, o valor da luz, o valor da internet, quanto que eu pago de locomoção para vir trabalhar no escritório. Então, todos os custos que eu tenho. Mas eu trabalho em home office, mas você precisa saber o valor da luz que você gasta enquanto está trabalhando, o valor da internet, os cursos que você faz, eu coloco capacitação dentro do custo ali do escritório. Se você tem filho, por exemplo, trabalha no home office, mas você paga alguém para ficar com seu filho durante o trabalho, o horário que você está trabalhando. Isso daqui também é um custo. Tudo que você paga para trabalhar é o custo. Então, a gente tem que saber o custo. Além disso, na nossa hora, a gente tem que saber o nosso prolabore. Porque você não pode, por exemplo, ter um custo de 1.000 e receber 1.000, porque você não vai ter nenhum dinheiro, você vai sair no 0 a 0. E como eu falei, a gente gosta de trabalhar, a gente ama o nosso trabalho, mas a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, você não pode sair no 0 a 0. Você tem que receber um prolabore, você tem que receber um salário, algum valor para você, para pagar o seu trabalho, para remunerar o seu trabalho. Lex, mas eu estou no início, eu não sei calcular um prolabore, eu não tenho noção. Você pode começar, sim, com um valor um pouco mais baixo, mas sempre pensando no que você quer ganhar. Então, assim, hoje eu não tenho noção de prolabore. Mas quanto seria ok você ganhar por mês, que você acha que seria justo você ganhar por mês? Sei lá, deixa eu colocar outra cor aqui, que assim fica claro. 2.500? 3.500? Pega um valor que você queria ganhar com o seu trabalho e começa a colocar esse valor aqui, vai entrar na precificação. O valor da sua hora tem que estar calculado o seu prolabore. Então, valor da hora, custo, prolabore. Outro ponto que tem que ser levado no valor da nossa hora, lucro. Porque sim, a gente quer pagar os nossos custos, a gente quer tirar o nosso salário ali, mas a gente precisa ter um lucro para poder investir no nosso negócio, para poder pagar outras questões. Surgiu um evento fora da minha cidade, que eu vou ter que gastar vou ter uma despesa ali pontual com locomoção, com avião e tudo mais. Vai ser dentro dessa caixinha ali de lucro que você está fazendo da sua empresa que você vai poder reinvestir numa capacitação, você vai poder reinvestir no seu negócio, você vai poder guardar para daqui 1 ano, daqui 2 anos, você sair e abrir um escritório físico. Então, assim, todo negócio tem que ter lucro para ele crescer, para você poder investir no crescimento dele. Outro ponto que você tem que levar em conta no valor da hora, questão de tributo. Você tira nota, você paga tributo, você paga ali a OAB também, porque é um custo ali do escritório, você pode colocar no custo do escritório ou levar em consideração tudo isso que você paga. Então, tributos, despesas que você paga, anuidade da OAB, tudo isso tem que estar calculado no valor da sua hora, para você não pagar para trabalhar e para você não sair do 0 a 0. Então, para precificação, a gente tem que ter em conta valor de mercado, valor da nossa hora. Terceiro ponto, que tem que ser levado em conta: tempo, volume de trabalho. Por quê? Porque vai ser isso daqui, vezes o valor da sua hora, que a gente vai chegar no valor do serviço. E como eu descubro em quanto tempo eu faço uma política de privacidade, em quanto tempo eu faço um mapeamento, em quanto tempo eu demoro para fazer um contrato? Cronometrando. A gente tem que começar, principalmente no início, cronometrar todas as nossas atividades. Então, vou fazer um contrato, vou fazer a adequação de um contrato, vou fazer uma política de privacidade. Liga um cronômetro e vê ali quantos minutos mesmo você gasta, quantas horas você gasta para fazer aquele serviço, para você poder depois calcular pelo valor da sua hora e chegar no valor de serviço.
Ai, Lex, mas eu não tenho nenhum cliente ainda, eu nunca fiz uma política de privacidade, eu nunca fiz uma adequação completa. Então, para pensar o que precisa fazer no mapeamento. Ah, o cliente que me procurou foi um escritório de contabilidade. Ele me falou ali naquela primeira reunião que a gente tem, que você não fez o mapeamento, mas você teve uma noção do tamanho da empresa. Ele falou quais dados ele utiliza, ele falou ali, deu uma noção ali do tamanho da empresa dele. Para e pensa o que você precisa no mapeamento, imagina mais ou menos em quantas horas você gastaria para mapear os dados, sempre jogando as horas para cima. Por quê? Porque a gente sempre, e aí mesmo quando você tiver tudo cronometrado, a gente precisa de horas de segurança. Porque, ok, por mais que você depois tenha tudo cronometrado, você saiba que você gaste, sei lá, 10 horas para fazer um mapeamento ali do escritório, a realidade sempre é diferente de um lugar para o outro. Mesmo que seja outro escritório de contabilidade, você pode ter problemas no caminho, você pode encontrar obstáculos, imprevistos acontecem o tempo todo. Então, sempre você jogar algumas horas de segurança de cada serviço para o quê? Para você não pagar para trabalhar. Então, é melhor a gente contar que vai ter imprevistos e não acontecer imprevistos e ok, vida que segue, como do que não contar com essas horas de imprevistos, ter imprevistos e aí você ali não vai ter onde tirar o dinheiro ali, porque você não cobrou isso, e aí você começa a pagar para trabalhar. Então, sempre tem que ter essa hora de segurança. Então, assim, o ideal é que a gente faz o cronômetro ali, né? Cronometra as nossas horas trabalhadas, mas caso você não tenha, começa a pensar. Ah, vou fazer uma política de privacidade. Fui contratada para fazer somente a política de privacidade da empresa. Só que eu sei que para fazer uma política de privacidade, eu preciso fazer um mapeamento, nem que seja mínimo, para eu ter noção do que está acontecendo. Ah, esse mapeamento mínimo, vou gastar, em média, sei lá, 10 horas para fazer. Pensar que é meu primeiro trabalho, vou jogar como segurança 13 horas, colocar 13 horas a mais, porque eu nunca fiz o mapeamento, não sei como acontece. Ah, para fazer uma política de privacidade, eu demoro, sei lá, 3 horas para fazer um documento. Vou jogar para cima mais 2 horas, vou colocar como 5 horas. Então, meu trabalho para fazer a política de privacidade, eu vou gastar 18 horas. Eu estou estimando que eu vou gastar 18 horas, ok. Qual que deu o valor da minha hora? Ah, o valor da minha hora deu, vou chutar bastante, tá, gente? Deu, sei lá, R$100 a hora, que é o que eu gasto com minha hora. Então, o valor do meu serviço vai ser 100 vezes 18, que vai dar 1.800 para o valor que eu tenho que receber ali, para eu ter lucro, para abranger meus custos, para eu tirar o meu prolabore, tudo isso vai ser esse valor aqui que vai ter que ter esse serviço. Então, a política de privacidade, ela tem que custar isso. Então, assim, a gente tem que saber o tempo para a gente poder, de fato, calcular. Mesmo, igual eu falei, você não vai cobrar por hora, você não vai cobrar por um trabalho de 18 horas vezes 100, não. Você vai cobrar por um valor fixo, por um valor preenchido, um valor final. Mas essa noção aqui você tem que ter. Outro ponto que é importante ser levado em conta. Então, a gente falou, ó, valor de mercado, o valor da nossa hora. E aqui, voltando só no valor da hora, eu me lembrei de um ponto muito importante que a gente tem que falar em relação ao lucro. Caso você queira dar desconto para o seu cliente, o cliente vai pagar à vista, ou então é um cliente que veio ali de tempos, já faz várias coisas comigo, então eu quero dar um desconto para ele. Desconto entra aqui. Então, vamos supor que você quer ter 20% de lucro em todo o seu serviço. Vai estar no valor da sua hora sempre calculado esses 20% do lucro. Mas é um cliente que você quer dar um desconto, você pode diminuir esse daqui para 15%. Ops, 15%. E aí você deu um desconto ali de 5% em cima do seu lucro. Se você mexer em custo, se você mexer em prolabore, tributo, OAB, você vai pagar para trabalhar. Você vai acabar trabalhando de graça, ou então pagando para trabalhar. Então, não pode mexer. Isso daqui é fixo, isso daqui é fixo, isso daqui é fixo, isso daqui é fixo. Somente o lucro que você pode mexer, porque aí você vai ter um lucro menor,
mas você vai estar pagando seus custos, você vai estar pagando seu salário. Então, isso aqui é importante. Então, pontos que a gente tem que saber: valor de mercado, valor da nossa hora. E conforme eu disse, no programa de aceleração, eu vou mostrar, porque assim, tem várias formas de você calcular o valor da sua hora, né? Aqui eu mostrei como eu faço, o que eu levo em consideração, e lá eu vou mostrar mesmo, vou trazer ali os custos do meu escritório, o valor do meu prolabore, tudo isso para a gente chegar no valor da hora, como é que eu faço para chegar no valor da minha hora e precificar de fato o serviço. Eu tenho também a gente fugiu a palavra, uma planilha com volume ali de tempo que eu gasto em cada serviço. Então, assim, tempo médio, né, gente? Isso aqui é média, que às vezes a gente não consegue calcular tão perfeitamente, mas eu fui cronometrando ao longo do tempo e hoje eu sei o tempo médio que eu gasto no mapeamento de uma pequena empresa, no mapeamento de uma empresa maior, que eu tenho que conversar com o TI, no mapeamento de um MEI, então eu tenho mais ou menos calculado quanto eu gasto de tempo em cada coisa, em cada atividade, e aí fica mais fácil. Mas isso você vai montando com o tempo. Eu vou trazer o meu no programa de aceleração para vocês terem uma noção. Você precisa copiar o meu? Não, porque o seu tempo é diferente, principalmente no início, a gente gasta mais tempo. Então, quando eu for tratar de precificação no programa de aceleração, também falarei disso, vou falar quanto eu gastava no início, quanto eu gasto agora, mas é basicamente isso que eu falei, a gente ter essa noção, jogar essas horas de segurança e fazer vezes a hora. Outro ponto que é extremamente importante, você conhecer o seu cliente. Precificação envolve conhecer o cliente. A gente tem que conhecer a realidade financeira do cliente. A gente tem que conhecer o tamanho do cliente. E a gente precisa, inclusive, através disso daqui, do tamanho do cliente, entender o volume de serviço. Isso daqui vai impactar, inclusive, nesse ponto 3 aqui, ó. Então, a gente precisa saber isso. E como a gente sabe isso? Escuta ativa. Lá naquela reunião. Por quê? Como que eu faço na prática para mandar a proposta para precificar? Eu tenho ali a reunião que eu marco com o cliente que ele quer saber sobre LGPD. Ali eu explico como vai ser o programa, como vai ser a adequação, de uma forma simples, porque ele é leigo, não quer saber de lei. Mas o ponto principal dessa reunião para mim nem é o que eu falo, é o que eu escuto. Eu vou escutar ele falar da história do negócio dele. Ele vai contar da empresa. Vai me falar, em média, quantos funcionários ele tem, quem são os parceiros dele, se ele tem muito fornecedor, se ele tem muito prestador de serviço, se ele tem um TI já interno, se ele tem sistema, se ele tem site. Tudo isso daqui eu vou entendendo, vai ser essa escuta ativa, e aqui eu coloco escuta ativa, escuta estratégica, para eu absorver um maior número de informação. Então, aqui, nessa reunião, eu vou entender qual é o posicionamento dele, quais são os valores, o que é caro para a empresa dele, o que ele entende que é importante, o que é inegociável. Tudo isso eu tenho que ir escutando nessa reunião. Eu vou dar até um exemplo. Na semana passada, eu conversei com um empresário, ele é dono de um escritório de contabilidade pequeno, porém, no meio da... Eu fui ali para aquela reunião com uma ideia de que era um escritório pequeno, que um volume de serviço ia ser pequeno, que ele basicamente só ia querer adequar contrato, no máximo uma política de privacidade. Porém, no momento que eu comecei a escutar esse cliente, esse possível cliente, eu comecei a ouvir ele contar a história dele contar do escritório dele contar o que é importante no escritório dele, ele me falando que ele já implementa. Eu vi que, muito embora o negócio dele seja pequeno, ele tem uma visão de negócio grande, ele enxerga a empresa dele como algo grande.
Então, eu vi que ele já tem código de conduta implementado ali de uma forma tácita, assim, informal, mas que eu poderia formalizar aquilo. E aí eu comentei sobre essa possibilidade. E ele falou, nossa, eu queria muito um código de conduta formalizado. Ele falou sobre treinamento, que ele achava importante as pessoas serem treinadas ali para utilizarem os dados conforme ele entende. Eu percebi nessa reunião que ele tem uma consciência e uma maturidade em relação à proteção de dados muito grande, muito maior do que eu imaginava antes de conversar com ele. Então, eu pensei que a gente ia fazer um serviço X para ele, mais simples, mas por conta dessa conversa, por conta das questões que ele falou, por conta do que ele falou, eu vi que a gente vai ter que fazer um serviço Y, que é muito maior do que o X, porque ele já está preparado para isso daqui, ele já tem esse grau de maturidade, ele já tem essa consciência, e principalmente, ele está disposto a investir nisso. Ele mostrou que isso é algo caro para ele, que é importante para ele, que é inegociável, que essa segurança, que o marketing positivo que a LGPD leva para o negócio dele é extremamente importante. Então, eu vi que isso vai gerar valor para ele e que logo o investimento vai ser maior. Não é isso daqui que eu estava pensando que era o básico. Mas, agora, imagina, se eu não tenho essa reunião com ele, ou se eu chego nessa reunião e eu só foco nisso daqui. Falar o que eu vou fazer, falar o que é LGPD, falar o que é lei, falar de princípio de lei, base legal, blá, 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 aquela chatice que ninguém quer ouvir, ninguém quer leigo queira ouvir, né? Se eu acho que ele vai focar nisso e não dou atenção para isso. Eu ia oferecer isso daqui para ele, porque era o que eu achava que ia ter que oferecer. Isso daqui não está alinhado com o desejo dele. Que ele espera o que ele pensa. Vocês acham de verdade que ele ia fechar comigo se eu oferecesse isso daqui? É óbvio que não. Porque ele estava esperando algo assim, porque isso daqui é o que está alinhado ao desejo dele. Então, assim, por isso é importante a gente escutar, ter essa escuta ativa, estratégica, ver que isso daqui é o que a gente tem que tirar. Mais importante do que, às vezes, saber o número de contratos que ele tem, o volume de dados, é isso daqui que a gente tem que saber. Para oferecer o serviço certo e para precificar certo. Então, assim, a partir do momento que você entender qual o nível de maturidade de consciência que o dono da empresa tem em relação à proteção de dados, a gente vai conseguir definir o volume de serviço, porque o que vai ser, quais produtos vão ser entregues. E que eu falo em produtos, uma das aulas dos encontros mais legais que vai ter no programa de aceleração vai ser o da esteira e da escada de produtos. Então, sim, isso vai auxiliar muito a venda ali mesmo, a fechar a venda de programas de adequação LGPD ou de produtos do programa de adequação. Isso daqui é extremamente importante. Mas a gente só consegue saber qual produto você vai oferecer, qual volume de serviço vai ter, através dessa escuta ativa. Então, isso daqui também vai definir o preço, porque se você encontrar um cliente, igual eu encontrei, um nível aqui de maturidade maior, com uma consciência maior, você vai entregar mais produtos, porque ele está pronto para isso, e principalmente, você sabe que ele está pronto para investir. Então, você vai cobrar ali, você vai gastar mais tempo com esse cliente e, consequentemente, vai cobrar mais caro, mas porque você vai estar gerando um valor que ele espera. Então, conhecer o cliente também é um ponto importante. Então, só para a gente recapitular, né, porque vira essa confusão. Precificação. Exige conhecimento de mercado, conhecimento do valor da sua hora, abrangendo tudo aquilo que eu falei, conhecimento do volume de serviço e conhecimento do cliente. Não existe falar em precificar
sem conhecer esses pontos. Você não sabe o valor do seu serviço se você não sabe definir o valor do mercado, o valor da sua hora, o volume de serviço e conhece o seu cliente. Se você não dominar esses pontos aqui, eu sinto muito, mas você vai continuar precificando errado. Você vai precificar porque você ouviu alguém falando, você vai precificar porque copiou de alguém, você vai precificar porque acha que aquilo é justo e a gente precisa sair desse achismo. Achismo, precificar errado, é amadorismo. E não tem mais espaço para sermos amador. A gente tem que começar a trazer uma profissionalização, a gente mostrar que nosso negócio é sério, que o nosso negócio é profissional, que é um negócio de valor. E isso passa pela precificação correta. Uma precificação errada mostra muito essa falta de profissionalismo, mostra muito esse amadorismo. Então, assim, às vezes a gente acha que é só uma precificação errada, e não. Está tendo impacto, eu falei ali do marketing negativo, do impacto negativo que pode estar tendo no seu cliente. Então, a gente tem que parar com isso e a gente tem que aprender a precificar. Ah, estou no início da minha carreira. Ótimo, é o melhor momento, porque você aí já tem um monte de objeção, porque você não tem experiência, você não tem um nome consolidado no mercado, você não é uma referência. Você tem todas essas objeções. Para que trazer mais uma objeção para a sua carreira, para a sua prática da LGPD, sendo amador, porque precificou errado? Porque num serviço que a média é R$8.000, você está cobrando R$1.000 ou R$20.000. Está totalmente fora da realidade. Isso aqui mostra que você não é um profissional, que você não sabe da prática, que você não está inserido no mercado. Isso é muito ruim. Então, o que eu quis aqui trazer com essa aula, mesmo que de uma forma mais superficial, mais genéricas, é o passo a passo para essa precificação correta. Você fazendo esse caminho aqui, você analisando esse caminho, você tendo consciência, conhecimento de todos esses pontos, a sua prática, a sua LGPD na prática, a sua atuação vai deixar de ser amadora e você vai aprender a precificar. Como eu disse, no programa de aceleração, obviamente nós vamos falar de cada um desses pontos detalhadamente. Eu vou ensinar mesmo a você fazer a sua tabela. Você vai sair do programa com a sua tabela de precificação, ok, para você não ser mais amador. Mas eu acredito que com isso que eu ensino aqui, que eu mostro aqui, você já avança bastante. Você pelo menos já abre a sua cabeça e você já entende o que você tem que dominar e o que você tem que buscar conhecer para virar uma LGPD na prática profissional, para você ser um profissional reconhecido e quebrar essa objeção aqui. Esse, então, foi o nosso vídeo em que eu quis trazer ali a prática da precificação, de como faz uma precificação e dos impactos que uma precificação errada pode trazer para o seu negócio. Espero que tenha sido útil. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários ou pode me mandar por inbox no Instagram, pode me chamar para conversar. Estou aqui para auxiliar vocês e encontro com vocês no próximo conteúdo do nosso Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática, o maior programa de aceleração da prática da LGPD que você já viu.